te contando histórias de livro no vídeo de hoje sobre o livro O Natal de Poirot. E aí, gente, tudo bem? Então hoje é Natal, Natal de Poirot, temático, 25 de dezembro. Espero que o seu Natal não tenha sido tão ruim quanto foi o Natal do personagem desse livro. E falando um pouquinho, esse é um livro da Agatha Christie, né, que eu acho que dispensa explicações. Os livros geralmente seguem essa temática, esse não vai ser diferente, que é um monte de gente tá num lugar, alguém morre, todos são suspeitos e a gente tem que, junto com o detetive Poirot, tentar descobrir quem que fez. Então é um livro com muitos personagens, muitos nomes. Eu vou tentar simplificar o máximo possível e tentar explicar da melhor forma que eu consigo, não da melhor forma que é possível, da melhor forma que eu consigo. Que talvez não seja o melhor para todos, mas é o que a gente vai ter que aceitar. Então, vou começar falando. O livro começa no dia 22 de dezembro com esse personagem, o Stephen. Ele tá andando dentro de uma plataforma de trem. Ele diz que ele não gosta muito de estar ali na cidade, mas ele tem algo planejado e por causa desse motivo ele diz que ele vai seguir até o fim porque vai valer a pena. Já dentro do trem, uma mulher muito bonita chama a atenção dele, principalmente por conta dos olhos muito escuros. Ele até comenta que parece escuro como a noite, então ele vai atrás dela para puxar assunto. Já no capítulo seguinte, a gente descobre que o nome dessa mulher é Pilar e ela tá sentada ali no trem pensando como a cidade é diferente do que ela tá acostumado, porque ela é da Espanha. E aí ali no vagão ela tá se questionando se ela vai conseguir fazer algo que ela tá planejando. Então a gente vê que é mais um personagem que tá entrando nesse trem com o objetivo de cumprir alguma coisa. Lá no vagão do trem, o Stephen ele dá um jeito de puxar assunto com a Pilar, e aí eles começam de fato a conversar, e ele descobre que ela é espanhola, ela descobre que ele é da África do Sul. Ela diz que tá indo pra Inglaterra ficar com alguns parentes que são os parentes ingleses dela. Quando o Stephen tá voltando pro vagão dele, ele olha na mala da Pilar e ele fica muito assustado com o endereço que tá escrito ali na etiqueta. Porque na mala tá escrito Mansão Gorston. Então ele fica muito assustado com isso por algum motivo e vai embora pensativo pro vagão dele. E aí, falando dessa mansão Gorston, que é o endereço que tá na mala da Pilar, o próximo capítulo já é dentro dessa mansão. Então a gente vai conhecer os personagens que moram ali. O dono dessa mansão é o Sr. Lee. Ele é um multimilionário, já idoso. Ele ficou muito rico garimpando diamantes na África do Sul com um sócio há muito tempo atrás. Nessa mansão, além do Sr. Lee, moram os funcionários e o filho mais velho dele, o Alfred, com a esposa do Alfred. Como eu tinha comentado, nesse livro tem muitos personagens e muitos nomes, então eu vou tentar simplificar falando só o nome dos personagens principais. E aí eu vou falar esposa de não sei quem, esposa de não sei quem, mordomo, policial, falar as profissões e os esposas para tentar não ficar falando 1 milhão de nomes. Então nessa mansão mora o Sr. Lee, os funcionários, o Alfred e a esposa do Alfred. O Alfred que é o filho mais velho do Sr. Lee. Então esse casal, o Alfred e a esposa, eles estão discutindo porque a esposa dele não aguenta mais o Sr. Lee, que é o sogro dela. Ela tá muito de saco cheio do sogro porque ele fica se metendo em tudo que eles fazem. E como eles moram lá, tudo fica meio que a cargo do sogro dela decidir o que fazer. E a esposa do Alfred tá reclamando que queria que eles fizessem plano só deles, que o Alfred fosse um pouco mais firme com o pai. E já dá pra ver que o Alfred ele é um banana, ele é bem submisso ao pai. E o Alfred fica falando que o dinheiro vem do pai dele, então não tem o que fazer, que o pai dele já é idoso, então a gente tem que respeitar as vontades do pai. E a esposa dele fala que não, que ele precisa começar a se impor, que o pai dele é meio tirânico, e o Alfred fica super ofendido, fala que o pai dele não tem nada a ver com tirania, ele só é um homem velho que gosta das coisas do jeito dele. Então essa discussão fica sem final e sem solução. Só que mal sabia eles que esse seria o menor dos problemas, porque nesse Natal o Sr. Lee preparou uma surpresa que foi chamar todos os filhos dele para passar a ceia, todos os filhos tretados, todo mundo da família, para passarem tudo juntinho aí nessa data tão feliz, tão família. E aqui a gente vai sendo introduzido aos novos personagens e a treta embutida que cada um tem dentro da família. Os primeiros a receberem o convite para essa ceia de Natal feliz é o David e a esposa. O David também é filho do Sr. Lee, só que ele não fala com o pai desde que ele saiu de casa muitos anos atrás.
Ele não entende, então, por que ele recebeu esse convite, já que já faz anos que ele não vai na mansão, já faz anos que ele não tem contato nem com o pai, nem com os irmãos. E ele não quer ir para essa ceia de Natal porque ele odeia o pai. E esse ódio vem do fato de que o David era muito apegado à mãe dele, era bem filhinho da mamãe mesmo, e ele não suportava o modo como o pai tratava a mãe dele. Então, o pai traía a mãe horrores, maltratava ela verbalmente. E o David diz que o sofrimento foi tanto que a mãe dele morreu de desgosto, então ele não quer ter contato com o pai. Mas a esposa do David convence ele a eles irem nessa festa, porque ela fala que o senhor Lee deve estar muito velho e deve estar querendo reunir a família uma última vez, então eles deveriam ir. O próximo filho a receber o convite para a ceia de Natal é o George, que é o filho mais novo. Ele e a esposa não têm nenhuma briga efetiva com o Sr. Lee, inclusive o George recebe uma mesada todo mês do pai, mesmo sendo casado, mesmo morando fora. Mas mesmo que ele e a esposa recebam dinheiro do pai todo mês, eles ainda estão apertados de dinheiro porque a esposa do George gasta muito, então eles estão cheios de conta. E inclusive a esposa dele fala que é a oportunidade perfeita para eles irem nesse Natal e o George pedir pro pai começar a mandar mais dinheiro por mês, porque só o que ele tá mandando não tá dando conta. Então aqui a gente já começa a montar o quadro da família. Tem o Sr. Lee, que é o pai, o dono da mansão, o dono de tudo. Tem o Alfred, que é o filho mais velho, o David e o filho mais novo, o George. Além disso, é descrito que eles também tinham uma irmã, a Jennifer, mas ela faleceu há alguns anos e deixou uma filha. E tem um outro irmão, o Harry, que é um irmão foragido. Então ele fez um monte de dívida há anos atrás, fugiu da mansão e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Então todo mundo, inclusive, tem certeza que ele deve estar até morto. E então, numa conversa do Alfred com o pai dele, o Sr. Lee comenta que a Jennifer, a irmã falecida, tinha uma filha e ele convidou ela, sua neta, para passar o Natal lá também. E essa neta é a Pilar, a moça de olhos escuros que a gente viu no livro lá no começo. Só que além de passar o Natal, na verdade o Sr. Lee convidou a Pilar para morar na mansão, porque a Pilar agora ela é órfã, já que a mãe dela morreu e o pai também morreu recentemente. E o Alfred fica puto com essa informação, porque ele é o puxa-saco do pai, ele é o único filho que mora lá, a única família que mora lá, e ele não queria ter que dividir a mansão com mais alguém. Mas o Sr. Lee não tá nem aí, ele fala que a casa é dele, ele chama quem ele quiser para morar lá, e a Pilar vai vir para morar com eles. E aí, já que o estresse tá pouco, o senhor lhe dá mais uma notícia. Ele fala assim, que além da Pilar que vai morar com eles vão ter mais um convidado extra para esse Natal, que é o Harry. Aquele Harry que é o filho que todo mundo achou que já tinha morrido porque nunca mais deu notícia. Mas ele não morreu e o senhor Lee chamou ele para ir lá, porque ele falou que mesmo depois de tudo que aconteceu, ele quer reunir a família, todos os filhos, a neta, todo mundo que tiver, ele quer que se reúna nesse Natal. Então ele vai chamar todo mundo e vai todo mundo festejar e ser feliz, tá bom? Então para essa festinha, confirmados, primeiro lote, a gente vai ter o Sr. Lee, todos os filhos Alfred, David, Harry e George, as esposas de cada um e a Pilar. Então a gente chega na véspera da véspera de Natal, 23 de dezembro. Nessa mansão a gente imagina, né, uma casa muito grande, então tem muitos funcionários. Mas os principais funcionários são o mordomo da casa, que trabalha lá há 40 anos, tem o mordomo pessoal do Sr. Lee e tem o criado da cozinha que acabou de chegar. Então esses 3 funcionários vão ser os únicos importantes daqui pra frente. E então começam a chegar os convidados para a festinha e por mais que sejam família, a maioria não se conhece, né? Porque um fugiu, o outro não dava notícia, não voltava há anos, então eles passam esse dia se conhecendo, botando a fofoca em dia, colocando mais água no feijão. Então, por exemplo, a Pilar, ela não conhece ninguém, então esse é um dia de apresentações. Já o reencontro do Alfred com o Harry não é nada bom, porque o Alfred acha que o Harry foi a grande desgraça da família por ter fugido, por ter contraído dívidas e etc. Então o Alfred acha que o Harry desonrou o nome deles, então eles passam a maior parte do tempo brigando e trocando farpas, porque o Harry acha que o Alfred é um puxa-saco do pai, e o Alfred acha que o Harry é um foragido, um delinquente, os dois definitivamente não se gostam. Já o Sr. Lee, ele não tá nem aí pros filhos, tá? Tinha dado a impressão de que ele tinha chamado todo mundo para fazer um Natal feliz, um Natal reunido, mas na verdade não. Ele chamou todo mundo lá para distribuir ofensas para todo mundo que tiver lá e definitivamente não era nada em relação à união e Natal feliz com a família não, tá?
E ele não tá nem aí pros filhos, mas ele tá muito interessado na neta, a Pilar. Eles passam muitas horas do dia conversando e ele desabafa bastante com ela. Então ele fala que ele não foi um homem bom, na verdade ele foi um homem muito, muito ruim, que ele mentiu muito, que ele traiu muito, que ele se envolveu com muitas mulheres ao mesmo tempo e sempre foi um homem muito genioso e com um espírito muito vingativo. Além disso, ele conta para Pilar que ele tá muito decepcionado com os filhos dele, que nenhum dos filhos deu orgulho de verdade para ele, mas que agora ele tinha esperanças na neta porque ela parecia sim valer a pena. E nisso dá pra ver que esse velho está encantado pela Pilar. É comentado várias vezes ao longo do livro o quanto ela é delicada, o quanto ela é bonita, que ela é tão bonita que ela nem parece ser da família. Então todos os convidados já estão lá na mansão e a campainha toca, o que é estranho porque já chegou todo mundo, não estavam esperando mais ninguém. Só que daí o mordomo abre a porta e ele vê um moço que ele não conhece, mas apesar de não conhecer, ele tem uma sensação de déjà vu, como se já tivesse visto aquele homem antes. E esse moço é o Stephen, que estava lá no começo do livro, lá no trem, com a Pilar. E o Stephen fala que veio ver o Sr. Lee porque ele é filho do antigo sócio do Sr. Lee. Então lembra, o Sr. Lee ele tinha negócios na África do Sul, ele garimpava com um sócio e o Stephen é o filho desse sócio e apareceu lá porque o pai do Stephen falou que se um dia ele estivesse pela Inglaterra, era para ele ir lá na mansão Gorston conhecer o Sr. Lee, porque, né, tinham sido grandes amigos, grandes sócios e tudo mais. Então, né, já que tinha pouca gente nesse rolê, o Sr. Lee também aproveita e convida o Stephen para passar o Natal. Quando a Pilar vê o Stephen, mesmo que eles já tenham se conhecido no trem, eles fingem que nunca tinham se visto, se apresentam e tal. Então a gente chega de fato na véspera do Natal, no dia 24, e as coisas complicam ainda mais pro Alfred. Por quê? Há 2 dias atrás, morava só ele e a esposa na mansão com o pai, então ele era o favorito, o querido. E mesmo que a esposa já estivesse de saco cheio do sogro, ele continuava fazendo todas as vontades do pai, porque era o que o pai queria e só tinha ele lá. Só que além do Sr. Lee ter chamado a Pilar, a neta perdida, para morar na mansão, agora ele falou pro Alfred que vai ter mais uma surpresa, que o Harry também vai morar lá. E o Alfred fica possesso de raiva porque ele acha que o Harry é a maior desgraça dessa família. E ele fica bravo que ele fica como que depois de toda essa vergonha ele ainda vai ganhar os mesmos privilégios que eu. Então ele tá bravo porque agora vai ter que morar não só com a Pilar, como também com o Harry, que ele detesta. Só que o Sr. Lee não quer saber, ele não tá nem aí, ele fala que ele que manda na casa, então mais um desaforo pra conta do Alfred. E aí o Sr. Lee chama todo mundo pra sala porque ele quer dar um recado, e ele faz questão que quando todo mundo já estivesse na sala, todos ouvissem ele falando no telefone. E ele fala no telefone com o advogado dele, ele fala que quer mudar o testamento dele, quer fazer um novo. Ele não tá morrendo, mas ele quer mudar esse testamento porque já fazia muito tempo que ele tinha mudado e as circunstâncias tinham se alterado. Então fica no ar quais circunstâncias e qual vai ser a mudança no testamento, mas dá pra ver que ele fazia questão que todo mundo ali ouvisse. E aí ele aproveita que já tá todo mundo lá e ele começa a distribuir ofensa pra todo mundo. Sem distinção, todo mundo vai ser ofendido igual. Então ele começa pro George falando, ó, vou ter que cortar a sua mesada, tá? Já tô com muito gasto, não vou mais te dar dinheiro. E lembra lá no começo, o George e a esposa, eles estavam reclamando que estavam recebendo pouco dinheiro. Eles inclusive iam pedir mais, mas agora o Sr. Lee já falou que não vai mandar mais nada pra eles. E aí o George ele fica muito bravo, falando que não é justo, mas o Sr. Lee ainda termina de dar o fecho, tá? Ele fala, ó, se você tá precisando de mais dinheiro, então você, e principalmente a sua esposa, comece a economizar mais. Porque as mulheres, elas gastam todas as economias de um homem. Uma mulher talentosa de verdade, ela vai fazer a própria roupa se precisar, tá? Então, não vou mais te dar dinheiro, você e sua esposa resolvem aí como que vocês vão ficar. E ele ainda termina falando que a falecida esposa dele sim era uma mulher talentosa porque ela costurava todas as roupas dela. E nisso que envolve o nome da falecida esposa, o David, que era o filhinho da mamãe, começa a ficar puto. Ele levanta, parece que ele vai pular em cima do Sr. Lee, que eles vão brigar, porque ele não quer que fale do nome da mãe dele. Tem muito ressentimento do pai já por causa da mãe, então já começa a colocar mais fogo na lenha. E aí o Sr. Lee termina, né? Já tá velho, já tá com os filhos ali de saco cheio, ele não quer mais saber de ninguém. Então ele que não tem nada a perder, ele pega e termina de ofender a todos para ninguém ficar de fora.
Então ele fala, ó, vocês todos, meus filhos não valem um centavo. Eu tô cansado de todos vocês, nenhum me deu orgulho, nenhum de vocês é homem, é um bando de marica. E quer saber? A minha Pilar, que é mulher, ela vale muito mais do que todos vocês juntos. E eu tenho certeza que qualquer filho ilegítimo que eu tenha tido pelo mundo deve ser melhor do que vocês também. E aí, dado esse fecho, o senhor ele vai pro quarto e já deixa claro que ele não quer ver ninguém mais naquele dia. E aí passa um tempo, depois de toda essa briga, todo mundo já começa a se acalmar e a campainha toca. O mordomo da casa vai abrir e é o policial dizendo que tá arrecadando doações pro orfanato e que ele volta em 1 hora para pegar essas doações. E o mordomo da casa, mais uma vez, ele pensa que ele tá ficando louco, porque ele teve mais uma sensação de déjà vu. Então, quando ele abriu a porta para o policial, ele sentiu que já tinha aberto a porta para o policial antes. Quando o criado da cozinha ouve que tem um policial lá na casa, ele fica muito nervoso, muito ansioso, querendo saber exatamente o que a polícia estava fazendo ali. E o mordomo disse que era para doação, só que o criado ele ainda não relaxa, ele quebra um copo, o mordomo fica bravo e fala, ó, sai da casa, vai esparecer, sai daqui, não quebra mais nada. E aí o criado da cozinha sai da casa pra pensar, o que deixa tudo muito suspeito ali. Então, o pior acontece, a mansão tá silenciosa, exceto pelo barulho do David tocando piano na sala de música. Então, houve-se um barulho muito grande, um barulho de coisas sendo derrubadas e quebradas, e houve também um barulho de um grito muito estridente, quase como se não fosse um grito humano de tão alto. Todo mundo sai de onde estava e vai correndo até o quarto do Sr. Lee, mas a porta está trancada por dentro e eles precisam arrombar essa porta. E quando eles finalmente entram no quarto, eles veem uma cena horrível, onde parece ter acontecido uma luta, tá tudo derrubado, revirado, e na frente da lareira tá o Sr. Lee desfalecido numa poça de sangue. O policial chega bem na hora, já que ele já ia retornar para pegar as doações. Então ele vê a cena do que aconteceu e já aproveita para abrir uma investigação. Assim que ele entra no quarto, ele vê a Pilar se inclinando para pegar uma coisa do chão. Então o policial pede para a Pilar devolver o que ela pegou, porque nada pode ser tocado. A cena tem que permanecer exatamente como tá para a investigação. A Pilar primeiro nega que tinha pegado alguma coisa, mas depois ela entrega e era um pedaço de borracha. Então, né, gente, o grande homem é convocado, o detetive Poirot é convocado para ajudar a descobrir o que aconteceu, se foi um assassinato e se foi quem é o culpado. Então, o policial e o Poirot se reúnem e o policial começa a fazer um apanhado geral de toda a situação para o Poirot tentar entender e começar de fato essa investigação. Então, o que o policial fala para o Poirot? Ele fala que com certeza se trata de um assassinato e sobre isso não tem a menor dúvida, porque a garganta do Sr. Lee tinha sido cortada, só que ele acha que, apesar de ser claramente um assassinato, tem muita coisa estranha em cima disso. Então, por exemplo, nessa mesma tarde, o policial fala que tinha recebido uma ligação do Sr. Lee e que o Sr. Lee estava muito estranho no telefone e pediu para que ele fosse lá na mansão às 8 horas da noite sem falta, nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. E aí o Sr. Lee faz questão de pedir pro policial para falar pro mordomo que estava indo lá por conta de doações. Então era um pretexto para ele entrar ali na mansão sem ninguém desconfiar. Então o policial falou que mesmo achando estranho, ele acatou o pedido do Sr. Lee e entrou lá na mansão com o pretexto de estar arrecadando doações. E ele encontrou o Sr. Lee no quarto dele, que fica em cima da sala de jantar, e o Sr. Lee falou que queria dar parte de um roubo porque tinha muitos motivos para acreditar que os diamantes que ele guardava no quarto tinham sido roubados do cofre dele. Só que o Sr. Lee falou que só chamou o policial lá para meio que deixar no ar caso alguém visse ele lá e tivesse roubado os diamantes para começar a ficar com medo. Só que era para o policial voltar dali a 1 hora, porque nessa 1 hora ele ia falar com a pessoa que ele suspeitava de ter pego esses diamantes e se a pessoa devolvesse, ele ia abafar o caso. Mas se a pessoa não devolvesse ou falasse que não pegou, aí sim ele ia precisar do policial para resolver a situação. Então o senhor ele pediu para o policial ir embora e voltar dali a 1 hora sem falta, porque dali a 1 hora ele saberia melhor como resolver essa situação dos diamantes. Só que quando o policial voltou, depois de 1 hora, o senhor Lee já tinha ido com Deus. Ou não, né?
E o Poirot, ele se indaga se poderia ter sido uma armação do próprio Sr. Lee, né? Se poderia ter sido suicídio. E o policial fala que acha que não, porque os móveis eram muito pesados e estavam todos caídos e revirados. E pela idade do Sr. Lee, ele não teria tido força para forjar essa cena. Então, realmente parecia que tinha sido uma luta. E também não tinha nenhum sinal de navalha ou de faca perto dele, então não teria como ter sido ele. Então, eles descartam essa ideia. Outro agravante dessa história é que o Sr. Lee estava dentro do quarto com a porta que só tranca por dentro. Então, o criminoso não teria como ter saído pela porta, porque a porta estava trancada por dentro, e ele também não teria como ter fugido pela janela, porque a janela ela era emperrada há muitos anos e ela só abria poucos centímetros do batente. Então, não teria como uma pessoa ter passado por lá também. Mas, investigando, o Poirot percebeu que a porta foi fechada por fora com algum tipo de ferramenta especial. Então, essa ferramenta forçou a porta a ser fechada por fora. E então, a pessoa que fez isso, ela teria que ter tido o mínimo de conhecimento de ferramentas para conseguir fazer uma coisa dessa. Então, inicialmente, eles pensam que para conhecer de ferramentas, provavelmente poderia ter sido algum dos funcionários. Primeiro eles pensam no mordomo da casa, só que o mordomo da casa, gente, ele trabalha lá há 40 anos, então 40 anos depois, se ele tivesse de saco cheio, já teria feito alguma coisa bem antes, não ia esperar 40 anos para fazer. Então eles descartam o mordomo, e a outra pessoa seria o criado da cozinha, que é aquele funcionário que ficou nervoso quando viu que a polícia estava lá dentro, só que o funcionário tinha saído. Então, esse criado estava fora da casa desde as 8 e o assassinato tinha acontecido às 9, então também não teria como ter sido ele. Um outro suspeito seria o mordomo pessoal do Sr. Lee. Só que esse mordomo, ele tinha ido para o cinema, então também não estava dentro da casa quando aconteceu, então poderia ser descartado. Então, dadas essas indagações iniciais, o Poirot e o policial estão na mansão e agora é a hora que eles vão chamar um por um para fazer o interrogatório com todas as pessoas que estavam na mansão. E eles vão perguntar para cada um onde cada um estava quando tudo aconteceu e se sabia se os diamantes tinham sido roubados. Tá um calor. O primeiro interrogatório é do Alfred e da esposa dele. O Alfred diz que está na sala de jantar com o Harry, que fica logo abaixo do quarto do Sr. Lee, então ele ouviu o barulho muito claramente quando tudo aconteceu. Já a esposa do Alfred disse que estava na sala de estar quando tudo aconteceu, e tanto o Alfred quanto a esposa não sabiam nem que os diamantes eram guardados no quarto, muito menos que eles tinham sido roubados. O próximo interrogado foi o Harry. O policial e o detetive perguntam por que ele voltou para casa depois de tanto tempo, né? Se ele já estava foragido, se ele já não falava com ninguém, por que ele retornou. Já fazia 20 anos desde a última vez que ele tinha pisado ali na mansão. E o Harry fala que ele voltou simplesmente porque ele recebeu uma carta do pai dele pedindo para voltar e ele só obedeceu e também aproveitou que tinha sido convidado para morar e ia aproveitar essa chance. E aí perguntaram se o pai dele concordava com ele morando lá na casa e ele fala que na verdade o pai estava adorando porque o pai já estava de saco cheio do Alfred, que era uma companhia muito entediante, então estava animado para ter mais uma pessoa morando ali na casa. O Harry fala que antes de tudo acontecer ele estava na sala de jantar com o irmão Alfred, que os dois estavam numa discussão quando eles ouviram um barulho alto vindo ali de cima do quarto do Sr. Lee. O próximo a ser interrogado foi o George, e ele falou que achava uma situação muito terrível e que com certeza tinha sido obra de algum lunático, alguém que fugiu de um manicômio, algum criminoso que entrou na casa, porque ele não conseguia imaginar ninguém ali de dentro fazendo isso. O policial pergunta para ele como que ele sugere então que esse lunático teria conseguido entrar e sair da casa, e o George fala que isso não é problema dele, que quem tem que descobrir isso é a polícia. O George disse que quando tudo aconteceu, ele estava num telefonema resolvendo questões profissionais e a ligação tinha sido interrompida pelos barulhos lá de cima. E ele também disse que não fazia ideia que existia diamantes e que diamantes foram roubados. A próxima interrogada, então, foi a esposa de George, e quando perguntam para ela onde ela estava quando tudo aconteceu, ela primeiro fala que estava na sala de estar. Na verdade, ela fala que ela achava que estava na sala de estar, e depois ela fala que não, que na verdade ela estava fazendo uma ligação ali embaixo. E só para deixar claro, só tem um telefone nessa casa no andar de baixo, então todo mundo que falasse que estava fazendo uma ligação, um poderia estar falando a verdade, mas o outro estaria mentindo porque só tem um telefone. E ela falou também que não sabia que diamantes foram roubados, mas ficou muito interessada quando soube quanto valia cada um.
O próximo a entrar no interrogatório foi o David. Ele conta pro Poirot e pra polícia da briga que teve antes de acontecer tudo ali à tarde, que o Sr. Lee tinha feito questão que todo mundo ouvisse ele falando sobre a mudança de testamento no telefone e que ele ofendeu todos os filhos sem distinção, que ele ofendeu a mãe dele, o que deixou ele muito irritado. E falou que ia cortar a mesada do George, falou que o Harry ia morar na mansão. Então, deu a impressão que ele estava tentando alfinetar todo mundo ao mesmo tempo e deixar todo mundo estressado com alguma coisa. E o David falou que ele odeia discussão, então quando tudo aconteceu, ele saiu de fininho e ficou na sala de música tocando piano para se acalmar até a hora que tudo aconteceu. A próxima foi a esposa do David, e ela fala que ela estava se sentindo muito culpada porque ela sabia que o David tinha muita raiva do pai, e mesmo assim, ela que convenceu ele aos dois irem aí para essa ceia de Natal. Então ela tá muito chateada porque ela achava que era uma reconciliação, só que na verdade o Sr. Lee só chamou todo mundo lá pra causar mais mágoa pra todo mundo e principalmente pro marido dela. Então ela tava muito arrependida de ter aceitado esse convite. E por fim ela fala que antes de tudo acontecer, ela tava na sala de música junto com o David, ouvindo ele tocar piano. A próxima a entrar foi a Pilar. Então o detetive Poirot e o policial perguntam pra ela se ela já tinha se acostumado a morar ali na casa, né, nesses 2 dias que ela já estava lá. E ela falou que ela passava muito tempo com o Sr. Lee. Então, ela ia muito no quarto dele, fazia muita companhia para ele. Ele estava se apegando muito a ela, contando sobre todas as coisas ruins que ele tinha feito, sobre ele ter sido um homem mau, sobre todo o tempo que ele passou na África do Sul garimpando com o sócio. E ela falou que ela sabia sim sobre os diamantes, e ela não só sabia, como ela tinha visto, porque o Sr. Lee já tinha aberto o cofre do lado dela e mostrado os diamantes na mão dele para ela ver. Então, ela já sabia sim. Só que apesar de saber sobre os diamantes, ela falou que ela não tinha ideia que eles tinham sido roubados. E aí quando perguntaram para ela onde ela estava antes de tudo acontecer, ela falou que ela tinha acabado de dançar com o Stephen e comentou que o Stephen era um homem muito bonito e que era até bastante parecido com o policial que estava ali interrogando. E quando ela acabou de dançar, ela foi pro quarto para trocar de roupa e se maquiar porque ela ia voltar a dançar com o Stephen mais tarde. E o próximo a entrar no interrogatório foi então o Stephen. E quando o Stephen abriu a porta para entrar, o detetive achou que fosse o Harry, só que na verdade não era o Harry, era o Stephen, então ele pede pro Stephen sentar. Então o Stephen conta que o pai dele era sócio do Sr. Lee lá na África do Sul, que eles garimpavam muito, que o Sr. Lee voltou para casa milionário e que o pai dele também voltou bem de vida, e que o pai dele sempre dizia que se ele estivesse na Inglaterra era para ele se apresentar para o Sr. Lee, conhecer a mansão. Então, como ele estava ali pela primeira vez, ele decidiu seguir o conselho do pai, que acabou de morrer, e coincidentemente apareceu na mansão justamente quando tudo estava acontecendo. E quando perguntam para ele onde ele estava, quando tudo aconteceu, ele fala que estava na sala tocando o gramofone e esperando a Pilar para eles dançarem. Então, Stephen sai da sala e o detetive Poirot e o policial ficam conversando, né, sobre o que cada um falou para tentar chegar em uma conclusão. E eles falam, né, que nessa história o Stephen é o grande azarão, porque é o único de fora, é o único que não é da família. Então, seria muita coincidência ele estar ali no lugar bem quando tudo aconteceu. Só que o Poirot, ele acha que é muito improvável que tenha sido o Stephen, porque o Stephen é um homem muito grande e aparenta ser muito forte. Então, se ele quisesse ter matado o Sr. Lee, ele teria matado de uma forma muito rápida. Não teria tido uma briga, não teria tido aquele monte de móvel revirado. Então ele pensa que se fosse o Stephen, teria sido feito num piscar de olhos sem nenhum trabalho. Então, na opinião dele, quem fez isso provavelmente foi um homem fraco ou uma mulher. Uma outra coisa que chamou a atenção do Poirot e do policial é que todos descrevem o grito que eles ouviram do Sr. Lee lá no quarto dele como um barulho muito estridente que não parecia nem ser humano, não parecia ser o grito de uma pessoa. Então entra o mordomo da casa para ser interrogado, eles conversam ali sobre toda a situação, o mordomo tá em choque, a cabeça dele tá muito confusa, ele também é idoso, e ele não consegue afirmar nada de certo, ele não estava prestando atenção em quem era, o que estava acontecendo, ele estava só pensando que ele estava enlouquecendo. A única coisa que o mordomo consegue afirmar é que a esposa de Alfred realmente estava na sala de estar, como ela tinha dito que estava, e tinha alguém fazendo uma ligação, mas ele não soube falar quem era, se era homem, se era mulher, alguém estava no telefone, mas ele não soube falar quem.
Além disso, ele comentou, né, que achava que ele realmente estava muito velho porque ele continuava com essa sensação de estar vendo sempre a mesma pessoa, uma sensação de déjà vu que não passava. Toda vez ele olhava para alguém e parecia que ele estava olhando para a mesma pessoa. E o mordomo também confirmou que o criado da cozinha realmente saiu de casa às 8 da noite. O último a ser interrogado, então, foi o mordomo pessoal do Sr. Lee. Ele também tá lá muito assustado, abalado com o que aconteceu, e ele fala que deixou a casa um pouco antes das 8 da noite porque ele foi no cinema. Então ele foi caminhando, falou qual filme que ele assistiu e falou que a história dele poderia ser confirmada com qualquer funcionário ou qualquer pessoa que ele tenha visto no caminho. E além disso, ele fala que já tinha visto sim umas pedrinhas esquisitas no quarto do Sr. Lee, mas que ele não fazia ideia que eram diamantes e muito menos que tinha sido roubado. E assim a gente fecha a véspera de Natal e chega no dia 25 de dezembro. E nessa manhã de Natal tranquila, gostosa, com cheiro de rabanada, o Poirot e o policial estão conversando sobre os novos dados que eles encontraram. Primeiro, eles confirmaram o álibi do mordomo pessoal do Sr. Lee, que estava realmente no cinema, então já foi descartado. E além disso, eles confirmam que teve uma ligação sendo feita realmente na casa, só que foi feita pelo George. Só que diferente do que o George tinha dito, porque ele tinha dito que a ligação dele tinha sido interrompida pelos gritos. Só que na verdade ele tinha terminado a ligação 10 minutos antes de tudo aquilo acontecer. Então fica um período aí de 10 minutos que ninguém sabe onde o George estava. E além disso, a esposa do George, né, tinha dito que estava fazendo uma ligação, mas só uma ligação foi feita naquela noite, então ela com certeza estava mentindo. Então eles começam a conversar sobre os fatos para tentar eliminar as pessoas e chegar de fato num culpado. Primeiro eles eliminam como culpado o Alfred e o Harry, porque os dois tinham um álibi concreto, um confirmou que estava com o outro na sala de jantar, e como eles se odeiam, eles não teriam falado nada para se proteger. Então, se um falou que estava com o outro, é porque eles realmente estavam. Além disso, eles eliminam como suspeita também a esposa do Alfred, porque o mordomo confirmou que ela realmente estava na sala de estar. E eles descartam também o Stephen, porque alguns funcionários confirmaram que ele realmente estava tocando o gramofone antes de tudo acontecer. E para falar a verdade, eles também não desconfiam muito da Pilar. Por quê? A Pilar tinha se aproximado muito do Sr. Lee, então estava na cara que ele ia mudar o testamento para colocar ela. Então, para ela não teria interesse em matar ele, porque ele vivo, com certeza ela ganharia mais dinheiro se entrasse no testamento. Então, ela não teria um motivo muito claro para fazer isso. E a mesma lógica eles colocam sobre o Harry, né? Por quê? O Harry era foragido, não voltava para casa há 20 anos, então ele poderia imaginar que ele não estava no testamento antigo. Então, ele voltando para a mansão, se reaproximando do pai, provavelmente o pai colocaria ele no testamento. Então, o Harry não teria um motivo claro para cometer o assassinato, porque com o Sr. Lee ele ganharia mais dinheiro do que se o Sr. Lee morresse. Então, sobra o George e a esposa, considerando que eles estão quebrados, iam ficar ainda mais quebrados porque o Sr. Lee não ia mais dar dinheiro para eles. E também sobra o David e a esposa do David, considerando toda a mágoa e rancor que o David tinha do pai. No dia seguinte, o policial ele aparece com novas informações para o Poirot. Então ele fala que o criado da cozinha tinha um motivo para ficar com medo quando o policial apareceu ali na casa, só que não tinha nada a ver com os diamantes. Por quê? O policial descobriu que esse criado, no passado, já tinha participado de extorsão qualificada, então ele já tinha exigido dinheiro sob ameaças para outras pessoas, só que o caso não foi para frente, então o criado continuava livre. Então provavelmente era por isso que ele ficou tão nervoso quando o policial estava lá, pelo passado dele mesmo, por motivos antigos, mas não tendo nada a ver com o Sr. Lee nem com os diamantes. Já em relação à esposa do George, que tinha mentido sobre estar numa ligação, ela conta para o detetive que na verdade ela ia fazer uma ligação aquela noite para um amigo dela, só que era às escondidas e ela não queria que o George soubesse dessa ligação. Então, quando ela estava indo fazer, ela viu que o George estava no telefone, então ela ficou ali escondida esperando para ver quando ele ia acabar para ela poder usar. Só que ela falou que o George não saiu do telefone. Mesmo que a ligação tenha acabado mais cedo, ele continua ali sentado, então ele não saiu de lá e ela não conseguiu usar o telefone. Um tempo depois, o detetive Poirot vai atrás da Pilar porque ele tá com algumas desconfianças sobre algumas coisas, então ele pede o passaporte para ela e ela fala que ela vai pegar no quarto.
Ele acompanha ela até a porta, mas ela entra sozinha e fecha a porta. E quando ela entra lá, o detetive ouve o barulho de uma janela sendo aberta. E a Pilar sai do quarto falando que foi procurar o passaporte na mala, apoiou a mala no batente da janela e o passaporte caiu lá embaixo. Então ela vai lá embaixo buscar. Nisso, Poirot também tem uma conversa com o Alfred e com a esposa dele, e ele faz 2 pedidos para o Alfred. Primeiro, ele quer um retrato do Sr. Lee quando ele era jovem, e em seguida ele pede para os dois falarem mais sobre a irmã falecida que eles têm, a Jennifer, que era casada com um militar que faleceu recentemente na prisão por conta de uma briga por causa de mulher. Então, o Poirot pede para falarem mais sobre esse casal de olhos azuis que faleceu e deixou a Pilar órfã. Então, o detetive Poirot vai juntando peças desse quebra-cabeça, vai assimilando as informações e ele pergunta para o Alfred o porquê que o Harry, que é o irmão mais novo dele, é considerado essa desgraça para a família, qual que é esse rancor tão grande que o Alfred tem do irmão. Então, o Alfred fala que o Harry roubou uma grande quantia de dinheiro, que ele falsificou a assinatura do pai em um cheque e fugiu. E mesmo sabendo o que ele tinha feito, o pai não processou e não foi atrás, deixou ele sair impune. Então ele considera Então mesmo que o pai não tenha processado ou ido atrás, ele considera o Harry muito mau caráter e fala que é a desgraça da família porque falsificou a assinatura do pai, roubou dinheiro da própria família, então ele realmente não suporta o irmão. No dia seguinte, é feita a leitura do testamento para toda a família e vai ficar valendo o testamento antigo, já que o Sr. Lee não conseguiu fazer o novo antes de morrer. Então, o que o Sr. Lee tinha deixado nesse testamento? Metade do dinheiro dele vai para o Alfred e a outra metade vai ser dividido entre os irmãos. Só que uma das irmãs seria a Jennifer, e como a Jennifer morreu, a Pilar não tem direito a receber essa parte dela, então a Pilar fica sem nada. E aí, como tudo que envolve dinheiro, tem muita briga. O Harry briga com o Alfred, chama ele de puxa-saco. Todo mundo briga, todo mundo gera um caos ali. Então, é caso de família total. Depois da leitura do testamento, a Pilar encontra o Stephen e fala que ela não vai ganhar R$1. E o Stephen pergunta se ela não quer acompanhar ele para a África do Sul, porque lá tem muito sol e muito trabalho para fazer. Então, ela com certeza vai conseguir se virar lá com ele. Para animar ela, o Stephen leva ela até um depósito onde ele sabe que tem alguns balões. Então eles ficam lá enchendo o balão, rindo. Nisso, o detetive Poirot também se junta a eles. Nisso, a Pilar decide soltar um balão para o céu e fazer um pedido. Só que quando o balão da Pilar solta da mão dela, ele engancha numa árvore e ele estoura, fazendo um barulho muito estridente. Quando esse balão estoura, fica um monte de pedacinho de borracha, que é pedacinhos de balão no chão. A Pilar pega um pedacinho dessa borracha e fala pro Poirot que era isso que ela tinha pegado do quarto do Sr. Lee naquela noite, porque lá no quarto também tinham balões. Um tempo depois, o policial encontra o Poirot e fala que conseguiu uma informação que eles estavam atrás. E qual que é essa informação? Era uma mensagem da polícia da África do Sul falando que o único filho do Ebenezer morreu há 2 anos. E quem que é esse Ebenezer? É o antigo sócio do Sr. Lee. Então o Stephen, que veio para casa falando que era filho do ex-sócio, na verdade ele tá mentindo porque o único filho do sócio morreu há 2 anos atrás. Voltando para Pilar, quando ela viu que ela não ia receber nada no testamento, que ela não ia ter direito da parte do dinheiro da mãe dela, ela descobre que na verdade os irmãos decidiram pegar a parte do próprio dinheiro e doar para Pilar não ficar sem nada. Só que a Pilar, ela fica muito abalada, ela fica muito estranha, ela fala que ela não vai aceitar porque não era para ser desse jeito, então ela começa a chorar e vai embora correndo. O pessoal fica sem entender nada, fica achando que ela não quer aceitar por orgulho, que ela não gosta de receber doação e ficou ofendida, mas ficou muito estranho e não parece que foi isso. E aí a Pilar foi embora correndo, chorando, né? E quando ela vai entrar no quarto dela, tinha uma armadilha feita para ela, que quando ela abrisse a porta, caísse um canhão em cima da cabeça dela e mandasse ela de base. Só que quando ela foi entrar, a saia dela ficou enganchada na fechadura, então ela não conseguiu ir, então ela não foi atingida. Só que ficou claro que ela é o novo alvo ali da casa. Então o detetive Poirot e o policial vão atrás dela para conversar e falam: olha, agora que você percebeu que você também está sendo perseguida, acho que está na hora de você contar a verdade. Então ela admite que na verdade ela não estava no quarto dela quando tudo aconteceu, ela estava indo conversar com o Sr. Lee,
Só que ela viu que tinha mais alguém no quarto, então ela ficou ali perto esperando para quando a pessoa saísse, ela entrasse lá conversar. Só que aconteceu tudo o que aconteceu e ela não contou nada para a polícia porque ela achou que se ela tivesse dito que ela estava muito próxima do quarto, iam desconfiar dela. Então o detetive pergunta para ela quem que ela viu entrando no quarto e ela fala que ela não sabe exatamente quem foi porque estava muito escuro, mas ela consegue afirmar com toda certeza que era uma mulher. Então o detetive e o policial vão confrontar o Stephen, porque o Stephen tinha dito que era filho do sócio do Sr. Lee, o que é impossível. Então o Stephen conta qual que foi o plano dele. O Stephen fala que estava fazendo uma viagem de trem, completamente ferrado, desiludido da vida, e aí ele encontrou uma mulher no trem, que era a Pilar, e ele ficou completamente apaixonado por ela. Então, na hora de se despedir, ele viu o nome da mansão na etiqueta da mala e ele teve a ideia de fazer essa loucura porque, apesar de não ser o filho do sócio, ele conhecia tudo sobre a mansão, conhecia o sócio, conhecia o filho do sócio, então ele sabia todas as histórias, conhecia tudo sobre aquela família, então ele decidiu tentar a sorte e fingir que era o filho do sócio para entrar na mansão e ver no que ia dar. E tudo isso já é muito impressionante, né? Ter uma pessoa ali no meio fingindo que era alguém que não era. Só que a gente descobre que tem mais uma pessoa fingindo ser outra pessoa ali. E essa pessoa é a Pilar. A Pilar entre aspas, né? Que seria a filha da Jennifer. Na verdade, não é a filha da Jennifer. A filha de fato tinha morrido numa viagem de carro na Espanha. E essa menina que tá fingindo ser a Pilar é quem estava com ela durante essa viagem, só que ela não foi atingida e ela sobreviveu. E ela não conhecia muito bem a Pilar, mas ela já tinha ouvido falar sobre as histórias da família, das brigas internas, de tudo que tinha acontecido e principalmente, né, que era uma galera com muito dinheiro. E ela sabia que a Pilar verdadeira tinha recebido um convite para ir para a mansão passar o Natal, então ela também decide arriscar e fingir que ela era a Pilar. Porque como ela não tinha nenhum dinheiro, também estava ferrada da vida, não sabia para onde ir, o que fazer, então ela pensou a mesma coisa. Ela pegou o passaporte da Pilar e foi para a Inglaterra com o objetivo de ficar muito rica, se aproximar desse avô da Pilar, que não é o dela, mas era uma oportunidade perfeita de se passar por ela, porque com certeza ia acabar gerando muito retorno financeiro. Só que quando a família falou que ia doar para ela o dinheiro, a parte da Jennifer, ela ficou muito abalada, não teve coragem de seguir com o plano e o plano dela foi todo pro beleléu. Então foi por isso que quando o Poirot pediu o passaporte dela, ela jogou pela janela, porque daí caiu lá embaixo, ela conseguiu sujar um pouquinho com terra e daria para ela se passar pela Pilar, porque ela de fato era parecida com ela. Então ela sujou um pouquinho o rosto do passaporte para conseguir se passar pela Pilar tranquilamente, porque as duas eram parecidas. Só que não tão tranquilamente, porque o Poirot já estava pegando a mentira, uma vez que a Jennifer e o marido tinham olhos azuis e a Pilar tinha olhos escuros como a noite. Depois de muita peça sendo encaixada, o Poirot finalmente chega na solução do crime. Ele começa falando do Stephen, né, que tinha aparecido lá na casa sob o pretexto de ser filho do sócio, e na verdade não era o filho, e ele disse que tinha ido lá por conta de ter se apaixonado pela Pilar, só que na verdade isso também era mentira. E o Poirot fala para ele que sabe que ele tá lá porque ele também é parte da família. Então vocês lembram que o Sr. Lee admitiu ele mesmo que ele tinha filhos ilegítimos aí pelo mundo e que era um homem muito infiel? Pois bem, então o Stephen é um desses filhos perdidos. Então quando o Poirot conseguiu a foto do Sr. Lee mais novo, ficou claro que era a cara do Stephen. Então o Stephen realmente admite que era tudo um pretexto e que ele foi lá para conhecer o pai. E no meio desse monte de revelação, desse monte de caos, a esposa do David admite que a pessoa que a Pilar tinha visto tentando entrar no quarto do Sr. Lee aquela noite era ela. E ela falou que ela foi lá no quarto do Sr. Lee porque ela estava se sentindo muito culpada por ter convencido o David a irem lá para a ceia. E ela queria avisar pessoalmente o Sr. Lee de que eles estavam indo embora e não ia ficar pro Natal. Só que ela falou que quando ela foi lá no quarto do Sr. Lee pessoalmente avisar que eles estavam indo embora, ela não conseguiu entrar porque a porta estava trancada por dentro e ela estava ouvindo os móveis, o barulho dos móveis sendo derrubados. Só que ela fala que o mais bizarro disso tudo é que ela ficou ali ouvindo enquanto os móveis estavam sendo derrubados, só que ninguém saiu do quarto, porque ela estava na porta do quarto, então se alguém tivesse saído ela teria visto. Então ela fala que ela não sabe como o criminoso conseguiu escapar, se a janela era emperrada
e ela estava na porta o tempo todo e não viu ninguém sair. Então, o Poirot começa a se lembrar do mordomo da casa que tinha comentado que ele estava ficando louco, que ele estava muito velho, que ele estava vendo coisas muito parecidas e essa sensação de déjà vu que não passava. O mordomo tinha comentado que naquele dia ele tinha tido a sensação de abrir a porta 3 vezes para a mesma pessoa. Então ele abriu para o Harry, depois ele abriu pro Stephen, achando que estava abrindo pro Harry de novo, só que a gente já sabe que é porque os dois são irmãos, então eles são muito parecidos. Só que teve uma terceira pessoa para quem o mordomo abriu a porta, que ele teve a sensação de novo estar abrindo a porta pro Harry. E quem foi essa pessoa que tocou a campainha por último? O policial. Então fez sentido o mordomo ter essa sensação 3 vezes, porque tanto o Harry quanto o Stephen e por último o policial, os 3 são irmãos. E sim, o policial é mais um filho ilegítimo do Sr. Lee. Então o Poirot vira pro policial e fala que imagina que ele era muito ressentido do Sr. Lee por não ter assumido ele como filho. E assim como o Sr. Lee, que era um homem muito vingativo, o policial herdou esses traços e também era um homem muito vingativo, que estava só esperando a oportunidade perfeita de cometer esse crime. Então o policial fala pro Poirot que ele tá louco, que ele estava fora de casa quando o Sr. Lee tinha sido assassinado, que ele ia voltar só depois de 1 hora, então ele não estava ali. E o Poirot fala que não, que na verdade ele tinha matado o Sr. Lee na primeira vez que ele esteve na casa. Então lembra que o Sr. Lee tinha chamado o policial para conversar e falou para ele voltar dali 1 hora? Só que nessa 1 hora ninguém chegou a ver o Sr. Lee vivo porque a porta do quarto estava trancada. Então, na verdade, o policial matou o Sr. Lee na primeira vez que ele esteve ali na casa sob o pretexto. Fez questão de todo mundo ver ele entrando e saindo com o álibi de que ele voltaria 1 hora depois para pegar as doações. Então foi por isso que ele deixou a porta do quarto trancada. Então ele trancou por fora com uma ferramenta para não ter o risco de ninguém conseguir entrar no quarto e ver que o Sr. Lee já estava morto. Então, na verdade, o Sr. Lee nunca tinha chamado policial nenhum para relatar roubo de diamante. Na verdade, os diamantes nem tinham sido roubados. Na verdade, foi o policial que ligou para o Sr. Lee falando que tinha uma suspeita de roubos de diamante. Então, quando ele chegou lá na mansão e foi no quarto conversar com o Sr. Lee, ele abriu o cofre, mostrou que os diamantes estavam lá, que não tinha tido roubo nenhum. Então o policial se desculpa pelo mal-entendido, corta a garganta do Sr. Lee e tranca a porta por fora para ninguém ver que estava lá. Antes de trancar a porta e sair da mansão, o policial montou a cena. Então ele empilhou as cadeiras, empilhou a luminária, a porcelana, passou todos os objetos pesados por uma corda e depois passou as extremidades de uma corda pela parte estreita do batente da janela. Então a janela não abria até o fim, só abria alguns centímetros. Não era o suficiente para passar uma pessoa, mas era o suficiente para passar as extremidades da corda. Então ele deixou tudo amarrado e passou só a corda por baixo, saiu pela porta e trancou a porta por fora com uma ferramenta especial para ninguém entrar. Então ele saiu da mansão, deu tchau para todo mundo ver que ele estava saindo, falou que ia voltar dali 1 hora. Então, ele esperou 1 hora e quando deu 9 horas, ele foi lá embaixo e puxou a corda, derrubando toda aquela estrutura e fazendo todo aquele barulho de móvel sendo derrubado que todo mundo tinha ouvido. E aquele som de agonia, aquele barulho estridente que todo mundo achou que era o do Sr. Lee quando estava sendo atacado, e que até comentaram que nem parecia humano, na verdade, realmente não era humano. Era um balão que estava no quarto, na hora que o policial amarrou tudo e puxou, esse balão estourou e fez um barulho muito alto, estridente, parecido com um barulho que o balão da Pilar e do Stephen tinha feito quando eles estavam brincando no depósito. Justamente pela Pilar ter comentado que tinha um balão no quarto do Sr. Lee, naquela noite do crime, o policial ficou com medo dela falar mais sobre esse assunto e começar a juntar as peças. Então foi por isso que ela também se tornou um alvo para ser silenciada. Então, sem ter mais como fugir, sem ter como questionar, porque tá muito claro quem fez e como fez, o policial fala que foi ele mesmo e que ele quer que a alma do falecido pai apodreça no inferno e tá muito feliz por ter matado ele. E assim se encerra o mistério do assassinato. Voltando para a família, a esposa do Alfred conversa com a Pilar, fala, mesmo que você não seja nossa sobrinha de fato, não seja da nossa família, você é muito bem-vinda se quiser morar aqui, se quiser continuar aqui com a gente. E a Pilar fala que não, que ela já tinha causado muito, que tinha sido um Natal muito perturbador. Então ela agradecia a todo mundo por ter sido boa com ela, mesmo quando souberam da verdade,
mas que ela estava indo embora com o Stephen para a África do Sul. Mas aí ela comenta que já que eles passaram por tudo isso, né, se uniram de alguma forma, ela achavam que os dois poderiam voltar para o Natal no ano que vem e quem sabe eles terem uma festa natalina de verdade com todo mundo, sem ninguém virar presunto, sem ninguém ir embora. Então a esposa do Alfred concorda e fala que espera que no próximo ano eles tenham um Feliz Natal. E é isso! E aí, gente, o que vocês acharam desse livro? É muito difícil explicar porque tem muito nome, muito detalhe. Espero que eu tenha conseguido explicar minimamente bem. Caso alguém tenha acertado quem era o assassino, quais eram os motivos, deixa aqui no comentário. E dicas e sugestões para os próximos livros a serem resumidos também são muito bem-vindos. E hoje, né, 25 de dezembro, espero que todo mundo tenha tido um bom Natal, um Feliz Natal, muito diferente do Natal do Poirot. É isso, até a próxima!